Fazer um alerta para que a história não se repetisse. Era esse o meu principal objetivo quando decidi escrever o livro Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, que narra os dramas enfrentados pela parte alemã e judia da minha família. Elise era minha bisavó, mãe do meu avô paterno Ernest, que foi morar no Brasil em 1934. Ele foi o primeiro da família a perceber o risco real que o nazismo representava e não hesitou em deixar a Alemanha. Sua mãe tentou se enganar por muito tempo, desconsiderou a ameaça ou achou que não seria atingida graças às suas condições sociais e financeiras privilegiadas. Quando a perseguição e a segregação aos judeus chegaram até Elise, ela finalmente descreveu em carta ao filho, já no Brasil, o que estava acontecendo. E o que sentia não era exatamente revolta, raiva, era vergonha. Por isso a carta terminava com um pedido ao filho e à nora: não contem para ninguém. A desorientação da minha bisavó era doída. E eu só podia entender a última frase daquela primeira carta dela com relatos sobre os horrores nazistas de uma maneira: contem para todo mundo. Hoje, amanhã, sempre, é preciso falar do período mais tenebroso da história da humanidade. É o melhor caminho para evitar que aquilo se repita. Durante muito tempo, tive mesmo a impressão de que estávamos livres da doença antissemita, de que o preconceito, o ódio e a selvageria contra um povo estariam limitados a um grupo pequeno de estúpidos, já que eles sempre existirão. E, de repente, na Europa, nos Estados Unidos e, o mais assustador para mim, no Brasil, os ataques aos judeus ganham força. O movimento insano pelo fim do Estado de Israel se espalha. Lula e a diplomacia do PT têm demonstrado, sem qualquer constrangimento, de que lado estão. E não há surpresa, estão do lado errado. E quase não há reação a isso. A maior parte dos políticos aceita. A imprensa aceita. Parece até normal que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confesse que uma empresa de Israel venceu uma licitação para compra pelo Brasil de veículos militares e que o processo foi barrado. Houve agora uma concorrência. Venceram os judeus, o povo de Israel, mas por questões da guerra, o Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas, por questões ideológicas, não podemos aprovar. Ninguém se revolta ao saber que o governo do PT tentou dar a vitória ao segundo colocado na licitação, o que o TCU não permitiu. Ninguém se revolta contra um governo que se atira no preconceito, na xenofobia, no antissemitismo, no racismo. O Estadão Verifica chegou a publicar que Múcio não quis dizer o que disse. A agência de checagem alega que assessores da presidência, na verdade, avaliaram que a aquisição dos blindados israelenses por quase R$1 bilhão poderia financiar ataques a palestinos. Um especialista ouvido pelo Verifica, um professor de sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou que os entraves relacionados à licitação não representam um caso de antissemitismo por parte do Estado brasileiro. E se uma agência de checagem, baseada na opinião de um sociólogo e de assessores da presidência, disse, não há o que discutir. O nazismo na Alemanha foi assim. Começou com um boicote a estabelecimentos de judeus. Em 1º de abril de 1933, foi feita a primeira ação coordenada do regime. Arianos não poderiam comprar nada nem ir a consultórios ou escritórios de profissionais judeus. Os nazistas marcaram os estabelecimentos com a estrela de Davi e a palavra judeu e espalharam cartazes com os seguintes dizeres: alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Houve violência e até mortes. Depois veio a Noite dos Cristais, vieram leis que simplesmente afastaram da sociedade alemã aqueles que os arianos diziam que tinham influência demais na economia e eram os culpados pela devastação econômica causada pela Primeira Guerra Mundial e pela Grande Depressão. Minha bisavó Elise sofreu isso tudo. Teve que vender obrigatoriamente a arianos seus imóveis e sempre por preços irrisórios.
Para se sustentar, acabou alugando cômodos de sua casa e trabalhando como acompanhante de idosos. O sobrinho dela, brilhante estudante de direito, foi obrigado a se transferir para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, já que não podia mais frequentar a faculdade em Berlim. O enteado da Elise teve seu escritório de advocacia fechado e foi morar na Palestina, que ainda era um protetorado britânico. E só piorou, até a solução final, a execução em massa de judeus nos campos de concentração e extermínio. Quem garante que não estamos caminhando para algo assim, mais uma vez? Políticos desprezíveis e agências checadoras de fatos, que se baseiam na própria opinião descabida e na opinião de quem está abraçado a terroristas e insiste em enxergar no Estado de Israel o maior mal de todos os males.